Se você dominar a lei seca realmente, se você souber as súmulas do STF, do STJ, se você souber as principais teses de repercussão geral do Supremo e os repetivos do STJ, não é pouca coisa, mas se você começar daí, eu te garanto que 70, 80% de qualquer prova está aqui, ó, para você. Mas o problema é que você quer estudar, você é teimoso, você quer estudar com esse livro aqui de 2.000 páginas, boa sorte para você. Eu acho que você até tem que chegar nesse livro de 2.000 páginas, mas você tem que passar por uma gradação. E tudo começa na lei seca, tudo começa na jurisprudência piramidal, ou seja, que está na ponta da jurisprudência, que são as súmulas, as teses de repercussão, as teses de repetitivos. Se você não sabe isso, você está começando pelo lugar errado. Se você está começando com aquele seu PDF de 2.000 páginas, com o seu livro de 3.000 páginas, você está começando no lugar errado. Então hoje eu vou te ensinar uma estratégia para você avançar no estudo da lei seca de uma forma que seja prazerosa, que você sinta realmente que está aprendendo, que está avançando. Eu vou te ensinar as ferramentas que eu utilizo e que eu ensino para meus alunos também, e que você consiga fazer isso em um tempo recorde mesmo, que você consiga estudar a lei seca da forma como tem que ser estudada, apreendendo dentro de um contexto e sem deixar lacunas, ou seja, realmente fechando tudo que é preciso. Eu te garanto que se você fizer esse processo com todas as disciplinas, com todas as leis que constam no edital, eu te garanto que já na próxima prova você já vai estar batendo nos 70%, 80% se você estiver abaixo disso. Tá? É claro que depois você vai precisar fazer um trabalho de burilação, você vai precisar refinar isso, e aí, claro, que vem depois o estudo de uma doutrina, quando for preciso. Então, preste atenção que eu vou falar aqui para vocês, vai ser muito importante, anotem e sigam os passos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você deixe um like aqui. Eu sou um péssimo youtuber, né? Eu sempre esqueço de pedir para deixar like e tudo mais, mas enfim, deixa o like, deixa aqui seus comentários, se você está gostando desse conteúdo, me fale aqui. E me fale se você estuda a lei seca ou se você tem negligenciado a lei seca. E me diga também qual o material que você tem utilizado. Quem colocar o material aqui, eu vou fazer um comentário se eu gosto, se eu não gosto, minhas críticas ou não àquele material, tá? Primeira coisa, pessoal, o estudo da lei seca, presta atenção no que eu vou falar para você. O estudo da lei seca tem duas fontes principais. A primeira fonte principal, presta atenção, é um código anotado, não é um código comentado. Você pode até ter um código comentado, como eu tenho aqui, não está no meu alcance aqui, mas eu tenho ali um código de processo penal comentado. Mas eu não estou falando do código comentado, você precisa de um código anotado. Eu uso esse aqui, da editora Manoli, enfim, mas existe daí o Spodium, enfim, de outras editoras que você pode usar, mas ele é anotado. Por quê? Porque em cada artigo ele vai colocar algumas anotações. Por exemplo, se tem alguma súmula vinculada àquele tema, aquele artigo, aquele inciso, enfim, ele faz remissões a outras leis ou a outros artigos da mesma lei. Então, ele vai me remeter a outros artigos. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre remissão, né? E aí ele vai me contextualizar mais. Ele vai me falar se tem uma ADIM. Esse aqui é muito interessante porque ele me indica as ADIMs, né? Então, ó, naquele teve uma ADIM. Aí você vai ler a ADIM para ver se houve uma reinterpretação pelo Supremo daquele artigo e por aí vai, tá? Não estou fazendo comercial, eu comprei isso aqui, ninguém me dá nada, tá? Então, assim, compre o que você quiser. Eu comprei esse porque era o mais barato e eu gosto da letra. E aí, beleza, você tá vendo que ele tá até todo rabiscado aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tá todo rabiscado aqui, porque eu efetivamente uso ele. Mas tem um problema. Esse problema, inclusive, eu encontrei hoje quando eu estava estudando. Estava estudando o Código de Processo Civil. Estou lendo o Código de Processo Civil e eu vou falar para vocês como é que eu vou estudar e memorizar o Código de Processo Civil em 30 dias. Eu vou memorizar o Código de Processo Civil em 30 dias. Bom, vamos lá. Quando eu estava estudando um artigo aqui, agora eu não vou achar, mas eu estava estudando um artigo que, lembrei, é o artigo 46, parágrafo 5º. 46, parágrafo 5º do CPC. E aqui tem uma ADIM. Eu fui ler a ADIM e aí eu já fiz a anotação no meu código. Esse código que eu estou usando aqui, ele é de 2024. Eu comprei esses dias, ele é 2024, mas já houve alteração do CPC agora em junho. Ele não está aqui. Por isso que outra ferramenta importante que você tem que usar é o site do Planalto. Por quê? No site do Planalto, ou se você usa outro site do governo, mas no site do Planalto, que é o que eu uso, você vai ter as informações atualizadas. Muitas vezes, mesmo você comprando o seu código mais atualizado, mesmo ele tendo a atualização online,
você não vai conseguir fazer isso de uma forma dinâmica. Então, eu deixo aqui aberto também no meu computador o mesmo código, a mesma lei lá no Planalto. Porque aí eu deixo aqui, se tiver alguma atualização, eu já faço a anotação aqui. Por exemplo, ver atualização da lei tal, ver atualização, enfim, desse artigo específico, ou esse artigo foi revogado. Tá? Então, mesmo você tendo um código anotado, muito completo, muito atualizado, é impresso. Então, assim, a gente sabe que a inflação legislativa é muito grande, tá bom? Então, você tem que trabalhar com ele, o código anotado. Se você tiver ele em PDF, online, enfim, online não deve ter, né? Mas digital não tem problema, mas tem que ser anotado. O que significa isso? Repetindo, tem que indicar súmula, tem que indicar eventualmente uma ADIM, tem que te contextualizar em relação àqueles artigos ali, tá? Das principais informações. Beleza? Legal? Muito bem. Então, essas duas fontes, tá? Que eu utilizo. O código anotado e o site do Planalto para não ter risco de estudar algo desatualizado. Muito bem. E aí, qual é o processo? O processo é muito simples. O processo é muito simples. No caso do Código de Processo Civil, eu tenho 1070 e poucos, deixa eu até confirmar aqui, 1070, não, 1072 artigos. Então, o que eu faço, basicamente, de uma forma simples, tá? Eu pego esses 1072 artigos, é claro que alguns artigos são gigantescos, tem parágrafos, vários parágrafos ali, incisos, mas eu não considero isso, eu considero que eu tenho uma meta por dia. Eu tenho uma meta de ler 30 artigos por dia, tá? Então, não precisa ser todos os dias. Então, todos os dias que eu for estudar processo civil. Então, por exemplo, vamos supor que eu estude processo civil segunda e quarta. Então, eu tenho que estudar 30 artigos. Na segunda, 30 na quarta, são 60 artigos. Ou seja, nos 30 dias somados que eu estudar processo civil, mesmo intercalados, eu preciso vencer esses 1072 artigos, tá? Porque eu dividi 1072 por 30. Legal? Então, quando você pega quando você pegar a quantidade de artigos que você tem que ler num código, por exemplo, que são muitos artigos, e divide, aí fica mais palpável, né? Então eu tenho que ler 30 artigos. Alguns artigos são maiores, outros menores, mas a minha meta é ler 30 artigos. Muito bem, estabeleci a meta diária. Eu tenho que ler 30 artigos. Simplesmente ler os artigos vai te fazer ter o conhecimento e a memorização daquele conteúdo? Não. Principalmente porque você não tem contextualização. Aí, pessoal, entra uma ferramenta que eu tenho utilizado, que tem dado um superpoder para os meus estudos, que é a inteligência artificial. Se você não está utilizando a inteligência artificial, me desculpa, você é tonto. Se você não está usando a inteligência artificial. Deixa eu mostrar para vocês aqui como eu faço, tá? Primeiro, eu vou abrir lá no código, tá? Então tá aqui, ó. Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó. Eu li esses artigos aqui, lá no meu código, tá? Mas eu venho aqui no caso tem até uma DIN, vou ter que dar uma lida, tá? Aí eu vou pegar 10 artigos aqui. Vamos supor que eu vou pegar do 42 ao 52, tá bom? 42 ao 52. No caso, eu vou até tirar o 52 aqui, porque tem uma DIN aqui, e essa DIN, ela deu uma interpretação conforme a Constituição Federal, esse artigo 52. Então eu vou deixar até o 51. E aí, o que eu faço? Uma vez tendo copiado aqueles artigos que eu já estudei, que eu acabei de ler, eu vou lá no Chat GPT. Lá no Chat GPT, eu faço o seguinte, eu colo os artigos, tá vendo aí? Colo os artigos, deixa eu ver se vocês estão vendo, tá. Eu colo os artigos, aí eu tenho um comando que já está salvo aqui, ó. Aí, eu vou dar esse comando aqui. Esse comando eu vou deixar salvo para vocês aqui. O que tem nesse comando? Eu estou instruindo a inteligência artificial como ela deve atuar. Atue como uma banca de concurso, estilo CESP, Sebrasp. Você pode mudar se você quiser, tá bom? Com base no texto ou no documento, no caso aqui é o texto, tá? Crie 10 questões. Eu gosto de criar até 10, tá? Objetivas, eu gosto de criar questões objetivas, que é mais rápido, mesmo que eu esteja estudando para uma prova de múltipla escolha, porque a ideia aqui é memorização. Então, eu quero usar o estudo ativo através das questões que ele vai criar aqui para gerar um engajamento maior com aquilo que eu acabei de estudar. Com base no texto, crie 10 questões, 5 que você quiser, eu gosto de criar 10, tipo verdadeiro ou falso, com dificuldade média. Por que tem que ser uma dificuldade média? Não pode ser muito fácil, nem pode ser muito difícil. Tem que ser algo que você consiga, que te estimule a continuar. Se for muito difícil, você errar muito, você vai se desestimular. E se for muito fácil, não vai trazer muito desafio para você. Então,
eu coloco dificuldade média, enriqueça cada questão com um pequeno exemplo hipotético dentro da assertiva. Dentro da assertiva. Ao final, lixe o gabarito com um pequeno comentário de cada questão. Eu vou colocar aqui, deixa eu só mudar o tipo. Eu tenho o chat GPT pago, então se você tiver o chat GPT pago, ainda melhor, tá? Vale a pena, vale a pena. Aí, coloquei os 10 artigos lá e ele vai criar. O que eu vou fazer? Terminei de ler aqueles 10 artigos, agora eu vou fazer 10 questões. As causas cíveis serão processadas e decididas pelos juízes nos limites de sua competência, ressalvadas as partes do direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Tá certo? Por exemplo, se João e Maria desejarem resolver um litígio por meio de arbitragem, eles podem instruir o juízo arbitral conforme a lei. E aí, no final, ele vai colocar verdadeiro e um comentário. Olha que interessante. Isso aqui vai fazer com que eu não apenas leia o material, eu vou fazer isso rapidamente e vou memorizando esse material. O mais legal, eu posso pegar aqui, isso aqui, copiar e salvar em arquivos. Porque eu posso ter um problema, porque você vai lendo os artigos, quando você estiver lá no artigo 500 e tal, você esqueceu o artigo 45, o artigo 52. O que você vai fazer? Você vai manter essas questões para que você faça no futuro como uma forma de revisão. Você pode fazer isso, se você quiser. Então, quando você utiliza a inteligência artificial para criar essas questões simples, você está interagindo melhor com o conteúdo e você está efetivamente memorizando, porque isso é uma forma de estudo ativo, né? Quando você é desafiado sobre o conteúdo. Se você só ler o código, se você só ler a lei, você está ferrado, você não vai dar certo. E aí, o que acontece? Quando tem uma DIN, quando tem alguma coisa, eu coloco uma observação aqui também para ele considerar isso nas questões. E o meu código é todo anotado assim. Terminou? Não, não terminou. Depois desse processo, pessoal, um outro processo que eu faço também, isso pode ser um pouquinho mais à frente, você pode começar com esses dois processos. É começar a fazer questões da banca específica e identificar sempre com o código aberto quais são os artigos que estão caindo. Então, estou lá no Q-Concurso fazendo uma questão do CESP, da FGV. E aí, olha só, por exemplo, vocês não vão ver, mas eu peguei aqui o artigo 16, tá assim, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa seria a teoria da asserção, que essa análise deve ser feita pelo juiz na petição inicial. Essa teoria da asserção caiu num concurso da FGV. Então, eu só coloquei do lado do artigo FGV e coloquei um asterisco, porque significa que caiu uma vez. Quando eu vou fazendo mais questões, aquele mesmo artigo cair, eu vou colocando outros asteriscos do lado do FGV. Então, 1, 2, 3, opa, aquele artigo, aquele parágrafo, aquele inciso caiu 4, 5, 6 vezes. Quando eu for fazer uma revisão rápida, perto de prova, eu já vou bater naqueles artigos que foram mais cobrados. Isso é um processo que vai te tomar um tempo, mas que vai ser muito enriquecedor, tá? Então, se você fizer esse trabalho que eu estou te falando aqui, se você trabalhar nesse processo, ler num código anotado, ler no código anotado, ter o código mais atualizado possível lá no site do Planalto para você não ter o risco de estudar algo desatualizado. E se você criar questões a cada 10 artigos que você for lendo com a inteligência artificial, eu te garanto que você vai memorizar essas informações de uma forma muito profunda mesmo. Uma coisa importante aqui, tá? É muito comum nesses códigos anotados eles fazerem muitas remissões. Então você está lá no artigo 53, ele fala, leia o artigo 1000, ou veja o artigo 1062 e tal. Nem sempre eu faço isso, porque senão o estudo fica muito lento. Mas claro, se um estudo mais cuidadoso, o ideal é que você lesse todos os artigos para o qual ele remete. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho paciência para fazer isso. Eu gosto de ir seguindo os artigos. Quando eu tenho dúvida, uma coisa interessante também, uma dica final aqui para vocês, tá? Quando eu estou estudando, eu tenho uma coisa também. Vamos supor, olha só que interessante. Vamos supor que eu esteja estudando um artigo aqui. Deixa eu pegar um artigo qualquer aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, deixa eu pegar esse artigo aqui, ó. O artigo 56 do Código de Processo Civil diz: dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange as dos demais. Vamos supor que eu li esse artigo e não entendi muito bem o que significa isso. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para a inteligência artificial não me explicar, me dar exemplos.
A inteligência artificial ela é muito boa para dar exemplos. Então eu vou aqui no chat GPT e vou falar assim para ela: chat, me dê um exemplo prático para compreender. Você pode deixar isso salvo, tá? Eu tenho isso salvo em algum lugar. O artigo de lei abaixo, Código de Processo Civil. Aí botei aqui. E aí ele vai fazer. Então, vamos entender o artigo 56. Primeiro ele coloca, né? Dá-se a continência e tal. Aí ele faz uma explicação simples. A continência ocorre quando há duas ou mais ações com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma das ações é mais amplo e engloba ao pedido das outras. Exemplo prático. Exemplo prático. Ação 1. João processa Maria pedindo a entrega de um carro específico que ele comprou dela, alegando que ela não cumpriu o contrato de venda. Então, essa é a ação 1. Ele entrou com ação na justiça pedindo a Maria que entregue um carro que ele comprou e ela não entregou. Ação 2. João processa Maria pedindo a entrega de todos os bens móveis que ele comprou dela, incluindo o carro. Então, tá vendo que nessa situação hipotética, ele colocou aqui análise, identificação das partes. As partes em ambas as ações são as mesmas, João e Maria. A causa de pedir, que é o porquê ele foi lá em juízo, é a alegação de que Maria não cumpriu o contrato, né? E o pedido da ação 2 é mais amplo, porque ele pede todos os objetos, que inclui o carro. Nesse caso, então, tem continência. E aí ele vai seguindo aqui te explicando. Então, eu peço muito para ele me dar exemplos, porque direito a gente aprende muito com os exemplos, né? Dizem que o bom professor é aquele que tem os melhores exemplos, não é isso? Então, eu uso muitos exemplos para apreender o que ele está ensinando aqui. Então, eu uso o código e uso inteligência artificial. Gente, isso é um superpoder. Pelo amor de Deus, se você não está usando a inteligência artificial para te ajudar nos estudos, você está perdendo, você está sendo tonto. Deixa eu te falar uma coisa: sua próxima prova está sendo usada, está sendo feita, está sendo elaborada com a ajuda de inteligência artificial. Então você não pode estudar hoje, em 2024, não sei quando você está vendo esse vídeo, 2025 que seja, você não pode estudar como meu pai estudava na década de 1980, tá bom? Não é sonho, é meta, sucesso, sigam aí.